Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Quase 500 mil de mortes por ano. É a maior causa de mortes no Brasil. Olá, tudo bem? Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Emagrecer. E este mês é especial, pois dedicamos todos os nossos esforços à conscientização sobre a saúde do seu coração e à prevenção de doenças cardiovasculares, que são uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Hoje vamos falar sobre como cuidar do nosso coração de forma preventiva, evitando os fatores de risco que podem levar a problemas muito sérios, como infarto, derrames. E para isso, temos a honra de receber especialistas renomados na área de cardiologia para um bate-papo bem descontraído, levando informação para você aí de casa. Nosso primeiro convidado é o Dr. Fernando Menezes, cardiologista clínico com vasta experiência em prevenção de doenças cardíacas. Ele vai nos ajudar a entender melhor como podemos cuidar do nosso coração antes que os problemas apareçam. E também temos conosco o Dr. Fernando Mateus, cardiologista intervencionista. É aquele cara que faz os procedimentos, sabe? O cateterismo, a angioplastia, aquele que coloca o stentezinho, que faz aquelas trocas de válvulas sem precisar abrir o peito. Pois é, esse é o Dr. Fernando Mateus. E ele trará informações valiosas sobre os exames, tratamentos que podem salvar vidas e como detectar doenças cardíacas antes que se tornem fatais. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. No Brasil, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte, responsáveis por cerca de 30% de todos os óbitos registrados no país. São mais de 380 mil mortes por ano. Ou seja, uma pessoa morre a cada 40 segundos, devido a problemas cardíacos. E entre os principais fatores de risco estão a obesidade, o sedentarismo, a pressão alta, o diabetes, o tabagismo, todos eles extremamente prevalentes em nossa população. E nos últimos anos, observamos um aumento significativo de jovens sendo acometidos com condições cardíacas, algo que tradicionalmente era mais comum em pessoas mais velhas. Este fenômeno está literalmente ligado a hábitos de vida inadequados, como alimentação rica em gordura, açúcar. O uso indiscriminado do cigarro eletrônico pode ser um dos fatores de risco, além do estresse e da falta de atividade física. Além disso, as desigualdades sociais impactam fortemente a saúde do coração. Populações de baixa renda têm menor acesso a serviços de saúde, a exames preventivos, o que contribui para o diagnóstico tardio das doenças cardiovasculares. Mesmo com os avanços da medicina, estamos enfrentando desafios enormes em termos de prevenção e tratamento adequado para evitar complicações graves, em especial quando falamos de doenças cardiovasculares. Por outro lado, avanços tecnológicos na área de cardiologia têm proporcionado diagnósticos mais rápidos e precisos,
além de tratamentos menos invasivos. No entanto, ainda há muito a ser feito para reduzir a mortalidade e promover mais saúde cardiovascular para a população brasileira. E nós estamos aqui nos nossos estúdios com 2 super especialistas em cardiologia. O Dr. Fernando Mateus, que é cardiologista, mas é especialista na parte mais intervencionista, gente. O que significa isso? Aquele cara que faz os cateterismo, é o cara que faz os stents, é aquele cara que faz as TAVs, aquelas cirurgias onde você troca uma válvula sem abrir o peito. Dr. Fernando Mateus, muito obrigado por sua presença. Estamos aqui também com o Dr. Fernando Menezes. Dr. Fernando Menezes é cardiologista também, mas é cardiologista clínico. Esse é o cara que cuida da vida dos pacientes, que cuida da saúde, da prevenção. E a ideia, gente, é justamente fazermos algumas perguntas para vocês, para que a nossa audiência entenda melhor esse quesito prevenção. Dr. Fernando Menezes, com base aí na sua experiência em prevenção cardiovascular, como você avalia os maiores desafios hoje no Brasil que enfrentamos para reverter o quadro crescente de mortalidade por doenças cardiovasculares, especialmente em pessoas mais jovens? Bom, obrigado pela pergunta, Zé, é um prazer estar aqui. A questão que no Brasil a gente tem uma prevalência muito baixa de pessoas que vão no cardiologista. A sociedade brasileira estima que 23% da população adulta vai no cardiologista. Em especial os homens, né? Os homens não gostam de ir no médico, né? Especialmente os homens, que as mulheres elas já têm uma tendência a se cuidar, passar no ginecologista desde tenras idades, então os homens eles não são assim. E eles são um foco extremamente vulnerável para as doenças cardiovasculares. Então, quando a gente fala no grupo dos jovens, tem uma falsa concepção de que a juventude, a idade, ela é uma prevenção absoluta de doença cardiovascular. E a gente vem observando que, principalmente depois do Covid, que é uma doença que ela aumenta a incidência de doença cardiovascular, independente da idade, que isso não é exatamente assim. Então, a primeira questão que eu acho que é muito importante é passar no cardiologista. Então, ou seja, precisa fazer um check-up, precisa fazer uma avaliação. Precisa fazer. Tem idade certa, mais precoce possível, né? Os diretrizes falam que já na população pediátrica já é interessante fazer um colesterol, medir a pressão, mas com certeza acima dos 35 anos, todo mundo tem que passar no cardiologista, tem que fazer uma avaliação do seu colesterol, como está a glicemia, como está a pressão e, em alguns casos, também fazer um teste de esforço. Até mesmo porque nós temos uma alta incidência hoje das doenças congênitas, né? De colesterol, de problemas valvulares, que também podem entrar aí neste quesito. Nós tivemos, inclusive, uma morte súbita em atletas aí que foi noticiada, que na maioria das vezes está diretamente relacionada a talvez falta de diagnóstico, por se tratar, creio que na maioria das vezes, por doenças congênitas. Mas, doutor Fernando Mateus, tu é aquele cara que trabalha ali na parte de intervenção, né? Fazendo os cateterismo, as trocas de válvulas. Nós tivemos assim grandes avanços tecnológicos aí nos últimos anos, né, em especial na área de cardiologia. Como que tu avalia assim o panorama das doenças cardiovasculares no Brasil e o que esse aprimoramento, que esse avanço da tecnologia pode trazer de benefício hoje para quem procura? Aí tem que procurar, né, Fernando? Tem que procurar o atendimento médico, né? Rogério, obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui, poder contribuir, poder participar desse bate-papo tão rico, né, que nós temos aqui hoje. Hoje em dia o avanço da medicina é muito rápido, né, e vem acontecendo de uma maneira exponencialmente, o avanço é exponencial, tanto em termos de conhecimento quanto em termos de ferramentas que são disponibilizadas a nós para poder tratar adequadamente os pacientes. Eu acho que a base de tudo é a gente ter um bom cardiologista.
O bom cardiologista, ele tem hoje um leque de ferramentas que possibilitam fazer um diagnóstico precoce, e tendo o diagnóstico precoce, a gente poder intervir da maneira adequada. Então você tem as possibilidades de fazer um bom check-up, né? Fazer um ecocardiograma, angiotomografia de coronárias, teste ergométrico, cintilografia, ressonância. A gente tem realmente uma gama muito grande de ferramentas que possibilitam o diagnóstico. E o cateterismo também, que é a minha área em específico, que em alguns casos os pacientes, após uma triagem inicial, após uma boa avaliação clínica, vão acabar necessitando de uma intervenção mais invasiva. Do ponto de vista de intervenção, nós temos também dentro da hemodinâmica, da cardiologia intervencionista, um leque enorme de possibilidades. A gente consegue hoje em dia usar um ultrassom dentro da coronária, dentro de uma artéria... Isso era impensável há 10 anos atrás, né? 15 anos atrás. Né? Impensável. Uma artéria, um vaso que tem 2 milímetros, a gente consegue colocar um probe de ultrassom e avaliar por dentro a qualidade, a morfologia, se é uma placa instável, se é uma placa estável. Então, é um avanço muito importante. Isso, obviamente, melhora desfechos, melhora a maneira com que esse paciente vai ser seguido depois clinicamente. A gente tem possibilidade de fazer um teste de fluxo dentro da coronária, que é o mesmo que faz uma cintilografia, só que muito mais acurado. Ver se aquele entupimento é suficiente para reduzir o fluxo de sangue dentro do coração, né? E falando em tratamento de cardiopatias estruturais, hoje em dia a gente tem o implante de válvula aórtica, que no Brasil, há 16 anos atrás, não tinha a possibilidade de fazer isso por via catéter, tinha que abrir o peito, né? Abrir o coração, enfim, parar o coração, né? Para poder trocar a válvula. Hoje em dia a gente faz isso por catéter. Então facilitou muito, reduziu-se muito os desfechos, né? As complicações. Não só em válvula aórtica, como mitral, como nas outras válvulas do coração, a gente tem hoje a possibilidade de fazer o tratamento por catéter também. Então, realmente, nós estamos vivendo hoje um momento muito importante, muito especial para a cardiologia. Mas precisa do cardiologista clínico fazer o diagnóstico, né? Fundamental. É interessante que a cardiologia, antigamente, ela era uma especialidade para a cirurgia cardíaca, né? Que os pacientes chegavam, tem o Royal Flush, né? 2 mamárias, 2 safenas, e ela passou para hemodinâmica, para as intervenções percutâneas, menos invasivas, e hoje, cada vez mais, ela está sendo o foco dos clínicos. Por quê? As nossas medicações são muito boas, os estudos em cardiologia são os mais avançados que tem, não tem área na medicina que se estuda tanto uma doença como se estuda cardiologia. Cardiologia. Isso é verdade. Não existe. Bom, gente, muito bom. Acho que perfeito as respostas de vocês. Tenho certeza que você de casa aí vai aproveitar bastante isso. E isso é muito sério. Lembramos que as doenças cardiovasculares são as que mais matam. Não só no Brasil. É quase 500 mil de pessoas por ano que perdem a vida por causa de doenças cardíacas. Então, não sai daí que no próximo bloco a gente vai continuar aqui com esse bate-papo e você não pode perder. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Estamos de volta! Sabemos que as doenças cardiovasculares são amplamente influenciadas por fatores de risco, que muitas vezes estão diretamente ligados ao teu estilo de vida. Alguns desses fatores, como a pressão alta,
o colesterol elevado, o diabetes, o tabagismo, a obesidade são bem conhecidos, mas ainda representam grandes desafios na saúde pública. Além disso, o estresse, algo tão comum nos dias de hoje, podem ser catalisador silencioso de problemas cardíacos. Embora muitas pessoas saibam desses riscos, poucos conseguem tomar as medidas preventivas necessárias de uma maneira mais efetiva. Agora, com os nossos especialistas, eu gostaria de explorar mais a fundo como pequenas mudanças no estilo de vida podem ter um impacto significativo na prevenção dessas doenças e no controle dos fatores de risco. Dr. Fernando Menezes, a pressão alta, a obesidade, o colesterol alto, o diabetes são hoje, sem dúvida, os principais fatores de risco. Gente, o que é um fator de risco? É uma doença que pode piorar ou aumentar a chance de você ter um outro problema, como, por exemplo, você que tem diabetes, o risco de você ter um infarto é maior, só por você ter diabetes. Se você tem pressão alta, esse risco fica maior ainda. Se você é obeso, esse risco fica maior ainda. Então, são vários os fatores de risco. E o que você de casa pode fazer para reduzir esse fator de risco? Essa pergunta eu quero fazer para ti, doutor Fernando Menezes. Gente, a gente tem dois Fernandos aqui. Temos o Fernando Menezes e o Fernando Matheus, tá bom? Então, o doutor Fernando Menezes, que é clínico, o que o povo de casa fala aqui direto para essa câmera, Fernando? Perfeito. O que eles podem fazer para reduzir esses fatores de risco? Vou falar rápido para resumir bem. Todos os fatores de riscos, eles combinam na mesma doença, que é a ateromatose, que é o quê? É placas que reduzem o fluxo sanguíneo. Então, essas doenças, a grande maioria, elas têm como base da prevenção uma boa dieta, que é uma dieta com uma redução de ingesta de carne, bastante fibras, bastante frutas e atividade física, quanto? Mínimo 150 minutos por semana de atividade moderada ou atividade intensa. Então, são critérios bem básicos que ajudam a prevenir e reduzir mortalidade, mas não só de doenças cardiovasculares, como também de outros tumores e outras doenças também, como o acidente vascular encefálico. Que são duas doenças muito graves, né? Hoje, o derrame, que é o AVC, é uma catástrofe na vida de qualquer pessoa, né? E o infarto também é uma doença muito grave, porque imagina, se você infartou, aquela área do coração vai morrer. Então, gente, os fatores de risco, se você já tem, olha o que o Dr. Fernando falou, você precisa tomar cuidado. A saúde é o bem mais precioso que você tem. Não descuide dele. Dr. Fernando Matheus, eu sei que não é muito bem aqui a sua área, mas tu também fez cardiologia, né? Então, sabe algumas coisas aí da cardiologia. Então, papel do tabagismo na doença aterosclerótica, na formação de placa assim, de colesterol. O que você consegue falar assim, de uma forma bem intrigante para a população sobre o que o tabagismo representa, você como médico, como especialista, de risco para a saúde cardiovascular? Tabagismo, né, Rogério, é um problema de saúde mundial muito importante, não só para o coração, né, pulmão, fator de risco para diversos tipos de cânceres também. Agora, especificamente no coração, é um dos principais, né? A gente, quando está na sala de hemodinâmica e faz um cateterismo, a gente tem uma ideia se o paciente é tabagista ou não pelo grau de cálcio, de calcificação que se deposita nas artérias coronarianas. Ou seja, no cateterismo, se o paciente nem falar, você já consegue suspeitar. Porque a tendência de... O mesmo cálcio, que é bom para os ossos, né, que a gente sempre, enfim, ingere, ele também pode se depositar nas artérias coronárias. E aí a placa de gordura, ela fica calcificada. Então, a gente no cateterismo já tem uma ideia. Ó, esse paciente fuma, esse paciente fuma, porque a deposição, a distribuição de cálcio é muito típica. E isso gera maior gravidade, maior dificuldade técnica para algum tipo de intervenção de tratamento, né? Então, assim, e uma coisa interessante é que não só o tabagismo ativo, mas o tabagismo passivo também. Né? A gente vê isso em pacientes que têm um companheiro que fuma ou tem no ambiente de trabalho que há os fumantes. Então, o tabagismo passivo também é um fator de risco interessante e importante.
Então, hoje em dia a gente também tem uma gama diversas de medicações, de possibilidades de tratamento, e a minha sugestão e o meu conselho para vocês é evitem, né? Evitem ao máximo entrar no tabagismo, e inclusive com os vapes também, né? A gente sabe que eles também têm... São altamente prejudiciais. Altamente prejudiciais. Então, se vocês são tabagistas, procure um médico, procure ajuda, tente evitar, tente reduzir, tente realmente cessar o tabagismo, porque isso muda a evolução de uma doença. Mesmo se você já seja tabagista, se você parar, a gente sabe que os estudos mostram isso, que a mudança no grau de risco dali para frente é radical, né? Cai muito o risco de se ter um problema cardiovascular, seja AVC, infarto ou qualquer outro tipo de câncer também. Muito bem, vocês ouviram os conselhos aqui dos Fernandos, que são médicos especialistas, ambos em cardiologia e cardiologia intervencionista. Eu também sou cardiologista e olha, confirmo aqui cada palavra, viu? Sem sombra de dúvida. Então não sai daí que nós estamos indo para um rápido intervalo e voltamos dentro de 1 minutinho. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. No estúdio Pode Vir, suas ideias se transformam em podcasts de sucesso. Localizado ao lado do Metrô Paraíso e a poucos passos da Avenida 23 de Maio, oferecemos uma experiência única e completa para criadores de conteúdo. Nosso estúdio conta com equipamentos de última geração e uma equipe especializada que realiza suas gravações, seja no estúdio ou em locações externas. Desde a preparação dos bastidores até a edição final, estamos aqui para garantir que seu podcast tenha a melhor qualidade possível. Venha fazer parte da nossa comunidade de podcasters e descubra como é fácil criar conteúdo de qualidade. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E estamos de volta! Quando falamos em saúde do coração, muitas vezes nós concentramos nos aspectos físicos, como alimentação, exercícios, mas existe um elemento igualmente importante: a saúde mental e espiritual. Diversos estudos mostram que a espiritualidade e o bem-estar emocional podem ter um impacto direto na saúde cardiovascular. Pessoas que mantêm uma conexão espiritual, seja por meio de uma fé ou a prática de meditação, costumam lidar melhor com o estresse e apresentam uma recuperação mais rápida após eventos cardíacos. Já falamos sobre como prevenir as doenças cardíacas através da alimentação, do exercício e até da espiritualidade. Mas, além dessas medidas, um dos pilares fundamentais para garantir a saúde do coração é o diagnóstico precoce. Exames simples e acessíveis podem detectar problemas cardíacos antes de se tornarem graves, permitindo uma intervenção rápida e eficaz. Eletrocardiogramas, ecocardiogramas, exames de sangue como o colesterol, triglicerídeos, o diabetes, são alguns dos testes que podem salvar vidas se realizados com regularidade. Vamos entender mais sobre esses exames e como eles ajudam a prevenir tais complicações. Dr. Fernando Menezes, como o senhor vê a relação entre a espiritualidade, o bem-estar mental e a saúde cardiovascular? Existe algum impacto concreto que a fé ou as práticas espirituais podem ter na recuperação de pacientes com doenças cardíacas? Perfeito. É uma pergunta bem importante e eu destrincho ela de duas maneiras, né? Primeiro, que espiritualidade eu vejo que ela embute dois conceitos. Primeiro é disciplina, né? Você entende, os pacientes que têm uma fé, que têm uma religião, eles entendem a orientação, sabem que é importante, conseguem ter uma aderência melhor. E a segunda é fisiológica.
Então, nós temos estudos que pacientes com fé, eles têm uma redução de mediadores inflamatórios, por exemplo, a interleucina 6 e TNF-alfa, que eles estão muito relacionados ao processo de oxidação do LDL, que forma essas placas que a gente conversou, que reduzem o fluxo sanguíneo e podem dar infarto e AVC. Então, a fé, ela tem uma mudança no comportamento da pessoa e tem uma alteração na fisiologia da doença. O estresse mental, ele entra nisso também, mas pessoas que têm um estresse mental muito importante, eles têm um excesso de catecolaminas. Então, isso causa aumento de pressão. Só explica para a audiência, Fernando, o que são catecolaminas. Hormônios do estresse. Hormônios do estresse. Hormônios do estresse, eles aumentam a pressão arterial, fazem com que a pessoa não durma direito, engorde e tenha uma maior suscetibilidade de desenvolver diabetes. Então, são dois assuntos que se intercalam, né? Mas cada um tem alguma conotação um pouquinho diferente. Esse tema, gente, é tão importante que a Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um departamento para estudar sobre isso. Tamanha a seriedade desse tema. E como tu mesmo disse, né, as pessoas normalmente que têm uma espiritualidade, uma religião, uma fé, normalmente essas pessoas não fumam, né, não ingerem grande quantidade de álcool, ou seja, eles seguem ali alguns conselhos que normalmente ali a fé e a religião acabam pregando, que podem sim já de uma forma indireta beneficiá-los neste quesito. Muito bom, mas esse é um tema super importante, que é um tema para um programa inteiro, né? Mas é isso aí, gente. Vamos continuar aqui no nosso programa, porque só está começando. Dr. Fernando Mateus, o senhor pode nos explicar como o diagnóstico precoce, através de exames como ecocardiograma, eletro, angiotomografia de coronárias, que é aquele exame, gente, que você faz uma tomografia como se fosse do peito, mas na verdade a gente tomografa o coração seu e consegue ver as artérias, se tem alguma placa ali, alguma obstrução dessas artérias. E também exames de sangue, como colesterol, como exames de diabetes. Pode evitar complicações graves como infarto, como insuficiência cardíaca? E com que frequência as pessoas devem fazer esses exames? Excelente pergunta, Rogério. Eu acho que aí a gente pode comentar um pouquinho sobre a questão do check-up, né? Muitas pessoas perguntam com que idade eu devo começar, o que eu tenho para dizer para vocês, para os nossos espectadores. Sempre que for iniciar uma atividade física, é importante procurar um profissional, né? Um cardiologista que seja renomado, tenha experiência, porque o cardiologista hoje, eu já disse aqui, tem uma gama muito grande de exames, de procedimentos que podem dar segurança para a realização de um exercício físico, seja ele inicial ou já mais esportivo, competitivo. E para aqueles que não querem, né, enfim, não têm o interesse em iniciar uma atividade física em específico, o check-up é muito importante, né? Todo diagnóstico precoce para toda doença da medicina, quanto mais cedo se faz o diagnóstico, maiores são as chances de um bom tratamento ser eficaz e melhor o prognóstico associado também. Então, você ter um cardiologista de confiança é fundamental. Na minha opinião, uma vez por ano, né, seria o ideal, né, para nossos pacientes que não têm nenhuma outra comorbidade mais grave. Para aqueles que têm uma comorbidade específica, aí varia de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, dependendo do tipo. Mas, sem dúvida, Rogério, o diagnóstico precoce hoje, do ponto de vista de coronária, por exemplo, risco de infarto, né, angina, que é a dor no peito. Nós temos a angiotomografia de coronárias, que você bem mencionou, que é um exame não invasivo, é como uma tomografia comum, né, com contraste. A gente consegue ter uma boa ideia da árvore coronariana, se tem algum grau de entupimento ou não. O ecocardiograma, que vê a função do músculo do coração, importantíssimo para a gente como cardiologista, manejar os pacientes. Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui precisa-se ter um bom cardiologista clínico de confiança e regularidade nas consultas, porque ele com certeza vai saber manejar e vai fazer um diagnóstico precoce que vai possibilitar aí boas condições de tratamento se necessário. Então, gente, é isso. Olha, e se você estiver precisando de um bom cardiologista, Dr. Fernando Menezes. Qual o seu Instagram, Fernando? Dr.Fernando Menezes. Então, ó, acessa lá, Dr.Fernando Menezes, e já marca a sua consulta com ele.
E o Dr. Fernando Matheus, tem Instagram também, Fernando? Tenho. Fernando_Med92. Fernando Med92, desculpa. Fernando Med92 no meu Instagram também. Fiquem à vontade pra gente também bater um papo por lá. Então, beleza, gente. Olha, obrigado pela participação. E não sai daí que nós estamos só encerrando este bloco desse programa, tá bom? Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva. No programa de hoje, aprendemos muito sobre como cuidar do coração e prevenir doenças cardiovasculares, uma das maiores ameaças à sua saúde. Ao longo do programa, nossos especialistas mostraram que a prevenção é sempre o melhor caminho. Começamos entendendo os principais fatores de risco, como a pressão alta, a obesidade, o colesterol elevado, o diabetes, o estresse, o tabagismo. Também como as pequenas mudanças no estilo de vida, como controlar a alimentação, reduzir o consumo de sal e açúcar e deixar o sedentarismo para trás, podem fazer uma grande diferença na saúde do coração. Além disso, a espiritualidade, o bem-estar mental não foram deixados de lado. Práticas que ajudam a reduzir o estresse e manter uma mente em equilíbrio são fundamentais e geram grande impacto na saúde cardiovascular e podem até acelerar a recuperação de quem já enfrentou problemas cardíacos. Por fim, ressaltamos o valor dos exames e diagnósticos precoces. Exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, exames laboratoriais, são essenciais para identificar problemas antes que se tornem graves e devem ser realizados com certas frequências, especialmente por quem já apresenta algum fator de risco. Portanto, cuidar do coração é uma responsabilidade diária. Pequenos passos podem prevenir grandes problemas. E lembre-se, com informação e atitude, você pode proteger a sua saúde e viver melhor. Bom, gente, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do Emagrecer. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Dr. Rogério Silva 1 no Instagram, Dr. Rogério Silva 1 no YouTube. Um abraço e fiquem com Deus. E vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.